Olá, começando agora mais um episódio do Adcast. Sejam bem-vindos. Eu sou a Camila Ribeiro e aqui comigo está o Pedro Lipkin. Fala, Pedro. Oi, Camila. Fala, pessoal. Estamos com força total na nossa segunda temporada. Queremos agradecer a nossa audiência e fazer o convite para aqueles que ainda não ouviram os episódios anteriores, já salvem aí o link para escutá-los. Exato. A gente começou a segunda temporada com uma série sobre Open Banking. Falamos também sobre e-commerce e o episódio de hoje é sobre ESG. Mas afinal, Pedro, o que é ESG? A sigla ESG significa Environmental, Social and Governance. Traduzindo para o português, ambiental, social e governança. São atributos considerados como pilares indispensáveis para todas as organizações e negócios nos dias de hoje. Seja em suas políticas internas, relações com investidores e até mesmo nas ações e comunicações com o público externo. E hoje a gente abre as portas do nosso podcast para receber Alan Kryn, diretor de B2B Marketing na Mastercard. Hoje é o responsável pelo desenvolvimento de estratégias de marketing cooperadas com a rede de parceiros. E em mais de 10 anos de empresa, já atuou em diversas frentes. Dentre elas estão as estratégias de marketing B2C e plataformas alta renda. Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado e é um prazer estar presente nesse podcast, Adcast, né, que é um projeto fantástico e feliz de conversar com todo mundo sobre um tema tão importante que é a sustentabilidade, que são as estratégias de ESG. Então, obrigado pelo convite. Alan, brigadíssimo pela sua participação e já começando com a primeira pergunta aqui, que a ESG tem esse tema, né? Tem uma agenda completa e ganhou muita força nesse mundo pós-pandemia, né? Para o nosso público aqui, o que significa ESG na prática, né? Quais são as principais empresas e iniciativas que a gente pode tomar como referência nesse assunto? Eu sei que a Mastercard mesmo está se tornando uma referência, mas quais são as outras referências também? Nós concordamos, né, com isso, né? Nós notamos também que a pandemia, digamos, foi um divisor de águas para iniciativas lideradas por empresa e a responsabilidade que ela tem nesse contexto para impactar toda a sua cadeia e também impactar diretamente aos consumidores, né? Então, com certeza aqui a gente vai falar um pouco de como a Mastercard conseguiu reagir rapidamente para abordar esse tema. Mas nós conduzimos um estudo extenso, né, em mais de 24 países durante a pandemia, para entender exatamente como que a pandemia, ou de que forma, ou se a pandemia despertou algum tipo de mudança no comportamento de consumidores no que tange a sua consciência ambiental, ou a consciência do seu impacto, das suas atitudes no meio ambiente como um todo, né? Esse estudo foi conduzido em mais de 24 países. A gente vê, por exemplo, dando um foco no Brasil, nós vemos que mais de 85% dos brasileiros agora estão conscientes do seu impacto no meio ambiente desde o início da pandemia, né? Que um dos principais impulsionadores foi, não surpresa para ninguém, as redes sociais. Então, ou seja, as pessoas estão muito mais conscientes das suas atitudes, nos seus hábitos do dia a dia, seja nas suas transações ou nas suas decisões de consumo. Então, esse é um primeiro dado que nós entendemos que reflete hoje a consciência da sociedade como um todo, né? Ao mesmo tempo que, um passo adiante, 75% dos entrevistados eles falam que as suas emissões de carbono é uma questão muito importante, muito mais importante agora do que antes da pandemia. Então, nós já damos um double click nessa consciência e já navegamos por fatores de, olha, quanto que eu estou gerando de carbono, quanto que de fato as minhas decisões e o meu comportamento está contribuindo para esse grande vilão da história, né? E também é importante e curioso saber que mais da metade desses entrevistadores, eles também olham para marcas e cobram das marcas
um comportamento diferente, né? Um comportamento muito mais sustentável do que antes. Então, nessas decisões de consumo e decisões de fidelidade, é que o consumidor vai começar a mudar suas atitudes e escolher ou dar mais valor a empresas que, de fato, estão liderando iniciativas positivas a essa transformação, né? A essa maior consciência que veio pós-pandemia. Então, a lupa também está nas empresas devido às suas decisões de negócio. Eu acho que, de uma forma geral, vamos falar um pouco mais disso, né? Existem muitas empresas, eu acho que o setor financeiro está muito forte nessa questão. Nós vamos falar um pouquinho de exemplos aqui de como que nós, Mastercard, por exemplo, inseridos, mas também dos nossos parceiros, né, estão inseridos e qual tipo de ações na prática, de fato, estão existindo, estão nascendo e impactando aí essa grande meta. Nesse estudo, é interessante que você falou, é um estudo em 24 países, né? Os dados do Brasil mostram essa diferença, né? essa transformação nos hábitos, mas que outros países são destaque nesse estudo e chamaram a atenção aí de vocês quando vocês montaram a análise completa e comparativa? O povo europeu, né? Os países europeus, eles sempre se destacam nessa maior consciência, né? Então nós vemos países como os países escandinavos, nórdicos, eles já têm uma consciência mais forte nesse sentido e suas decisões, né? Essas decisões até já eram uma constante pré-pandemia. Então uma Suécia, uma Noruega, uma Dinamarca já são benchmarks no envolvimento da população de fato, ou até mesmo o próprio consumo, né, da própria comida, né, em relação à proximidade de onde o alimento é produzido para a mesa do consumidor, distâncias curtas, né, para não, de fato, impactar a questão do CO2. Então, nós vemos isso como referência, até mesmo a utilização de bicicleta de um nível muito alto, né, para não impactar a questão da geração de CO2. Mas nesse estudo, a grande surpresa foi, de fato, a consciência até mais elevada de países da América Latina que não estão liderando, mas estão muito próximos a alguns países, como eu citei, na sua conscientização do seu papel nesse todo, né? Nesse grande quebra-cabeça que vai ser a atuação de diversas sociedades, diversos países para atingir o objetivo final. Então, nós vemos na América Latina um over-index, digamos assim, dentro desse estudo. Muito bom. Agora, Alan, me fala uma coisa. O que envolve a implementação de processos e a mentalidade ESG nas empresas? Porque, afinal, há um custo, mas que pode ser visto como investimento, né? Deve ser visto como investimento, lógico que a longo prazo. E como que isso também retorna para a companhia? Sim, com certeza. Eu acho que essa parte de governança ela vai cada vez mais evoluindo, né? Nós vemos que, por exemplo, a Mastercard ela tem um papel privilegiado no sentido que ela é inserida numa rede de parceiros, né, de clientes e também de comunidades. Então, nós entendemos que o nosso sucesso individual não conta, né? Nós precisamos ser parte de um sucesso de um bloco como um todo, né? Esses que eu citei. Então, a iniciativa privada ela tem que impactar positivamente essas comunidades e o mercado onde ela atua. Então, nós aos poucos, como empresa, estamos mergulhando nesses diversos fatores que compõem, de fato, uma estratégia colocada em prática. Então, e o nosso foco é muito nas economias de baixo carbono, né? Então, por exemplo, nós somos a primeira empresa do setor de pagamentos a ter uma aprovação de uma iniciativa de Science-Based Targets, né? Com metas globais, com a promessa compartilhando da promessa de reduzir em 1,5 graus a temperatura do planeta.
né? Então, nós temos esse compromisso. Nós também temos um compromisso de, em poucos anos, de fato, zerar a nossa emissão de carbono como empresa. Mas, interessante do que mostra o comprometimento, é também o envolvimento dos nossos próprios executivos. E aí que a gente vai falar depois um pouco também como metas, não pessoais, mas metas de desempenho dos nossos executivos, também tem metas de ESG. Então, isso mostra o envolvimento da nossa área, né, de liderança como um todo, globalmente. Mas também, trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia, temos uma participação e uma união e um trabalho cooperativo com diversos fornecedores de materiais de cartão, né, que quando você avalia um cartão físico em si, que chega na mão do consumidor via os nossos parceiros, ele tem inúmeras camadas de plástico, né, um produto, material nocivo ao meio ambiente. Então, nós estamos, de fato, trabalhando em parceria em materiais sustentáveis, seja reciclados, né, ou materiais propriamente sustentáveis mesmo, para que, de fato, o cartão, que quando você avalia o volume de cartões que estão na mão dos consumidores, de fato, que agora nós estamos muito felizes também em ver uma transformação digital para wallets, para pagamentos via celular, por aproximação, né, com as carteiras. Então, nós vemos muito positivo essa mudança de direção, mas ainda cartões é uma realidade. Então, nós temos trabalhado muito próximo a fornecedores de desenvolvimento de cartão para que isso, de fato, se torne uma realidade, né? Nós temos exemplo, por exemplo, de produtos que estão sendo lançados, cartões sendo lançados com plástico reciclado dos oceanos, né? Que, de fato, é uma vitória, né? Então, isso está dentro das nossas ações do dia a dia. E também, por que não falar do fim do dinheiro em espécie, né? Que o dinheiro, além de toda a parte de inclusão social e financeira que a digitalização traz, né, para essas comunidades não bancarizadas, né, temos também uma questão muito mais, digamos assim, financeira, mas também social, do dinheiro chegar do fluxo de transferência muito maior e mais rápido para o comércio em si, e também toda a questão da higiene, né? Fora a questão da impressão do dinheiro também. Então, essa parte, ou seja, nós entendemos a importância que a nossa empresa tem dentro de um contexto que a Mastercard se encontra de adquirentes, de emissores, de varejistas, de consumidores, né? Nós estamos no meio dessa cadeia como um todo e nós participamos como um bloco disso tudo. Então, é um grande investimento a grande responsabilidade, é um investimento sim, mas entendemos que é a direção correta. Legal demais, Alan. Acho que assim, tem dois pontos da sua fala que chamam bastante atenção, né? Tanto essa questão, essa visão de sustentabilidade, né, dentro do conceito de ESG, né, de entrar na parte ambiental, né, mas tem também a parte social, né, em cima aí, que é a questão da bancarização da população, especialmente aqui no Brasil, né, considerando o evento recente, né, do auxílio emergencial. Muita gente que nunca teve uma conta, nunca tinha usado um cartão, né, pôde se beneficiar desse meio de pagamento. Eu acho que no setor financeiro e nos meios de pagamento, de modo geral, acho que a mudança tende a ser mais rápida, né? Até porque essa direção, até o Banco Central está puxando essa agenda, né? Definiu um marco, né? Teve alguns normativos sobre o assunto, o próprio Banco Central soltou um relatório sobre esse assunto, falando da própria visão do Banco Central em relação a esse conceito, né? Mas qual o papel, na sua visão, né? Você citou metas. Você pode dar um exemplo para a gente assim, do que é uma meta relacionada à ESG, né? E qual é o papel das empresas, né? Como a gente consegue que as empresas de pagamentos, mesmo no setor financeiro, consigam puxar essa agenda? Tem a questão ambiental, de governança e social. Como elas se juntam ali para as empresas do setor financeiro e de pagamentos?
Sim, esse é um ponto muito importante, né? Então, nós tem muita alegria de fazer parte da Mastercard nesse momento, né? Mais do que nunca, porque nós vemos o quanto que a Mastercard tem liderado algumas frentes importantes. Então, nós falamos aqui num contexto de indústria, né? Então, como que nós trabalhamos, e nós vemos também Itaú, Bradesco, né? Tantos Santander, tantos emissores importantes aí, varejistas, né? Carrefour também, fazendo por si só iniciativas já nessa direção. A Mastercard, globalmente, no início de 2020, ofuscada um pouquinho pela pandemia, mas voltou com tudo em outubro do ano passado, nós lançamos uma coalizão global de parceiros que se chama Priceless Planet, né? Um planeta que não tem preço. Que essa é uma coalizão, né? Ou seja, nós já temos mais de 60 parceiros nessa coalizão globalmente. Aqui no Brasil, em conversa com diversos parceiros, o Itaú já é o primeiro que entrou nessa coalizão em outubro do ano passado. E essa coalizão, ela estipulou uma meta, eu não sei vocês, mas eu achei gigantesca, né? E o mercado também reconheceu isso, do plantio, do compromisso de plantio de mais de 100 milhões de árvores no mundo inteiro ao longo dos próximos 5 anos, né? Então, dessas 100 milhões de árvores, nós temos Quênia, nós temos Austrália, nós temos 3 regiões, Quênia, Austrália e o Brasil e a Amazônia. E quem está em empresas globais, eles muitas vezes sentem que as causas globais de uma empresa muitas vezes não chegam até o seu próprio país ou chegam com organizações que não atuam no seu país. E aqui nós temos, felizmente ou infelizmente, a oportunidade de ajudar a Amazônia, né, com esse plantio. Então, essa iniciativa, ela permite que os parceiros se insiram numa iniciativa de plantio muito concreta, feito por uma empresa, por exemplo, a Banco no Chile. Eu tenho aqui também problema de desmatamento, eu posso plantar árvores aqui, não nessas três regiões? Não pode. Então, por quê? Porque foi feito todo um trabalho assim, muito grande, minucioso, em relação à avaliação de quais são as áreas principais da Amazônia que precisam de apoio, quais são as espécies que são naturais da Amazônia, para também não causar nenhuma disrupção no meio ambiente, e de que forma pode se trabalhar com esses métodos para, de fato, ter o plantio de árvores. Então, foi estabelecida essa meta, já com a participação dos parceiros. Depois a gente fala também de outras tecnologias que vêm com essa coalizão, que, de fato, permite não só árvores, mas também o engajamento de consumidor, que essa é uma parte muito importante, porque o consumidor está ávido, como a gente viu nas pesquisas, por contribuir também. Então, isso é uma parte, né? Nós vimos também a parte de... Nós, como empresa, nós lançamos emitimos um título de sustentabilidade de 600 milhões de dólares, né, para investidores, então dando de fato a oportunidade dos investidores participarem dessa iniciativa. E como eu falei, nós mudamos a remuneração dos nossos executivos para 3 metas de ESG globais, né? Uma é a neutralidade de carbono, outra é a inclusão financeira e outra é a equidade salarial de gênero, né? Que também é uma meta grande aí no ESG, da Mastercard, e como um todo faz parte das metas da nossa liderança, né? Certo, não, muito bom. Agora, pegando o gancho no que você falou sobre as mudanças, né? Essas três metas de vocês, e ainda voltando um pouquinho atrás, o termo de sustentabilidade é um termo que já tem há muitos anos, né? E no meio financeiro que a gente está,
em que a Mastercard faz parte desse ecossistema, ele já vem sendo falado, tratado algumas ISOs, né, que faziam algumas exigências de fornecedores, etc. O que mudou do conceito de sustentabilidade para ESG? Porque a sustentabilidade sempre englobou os 3 pilares também, né? Antes era falado um pouquinho mais de economicamente viável e agora mudou-se para governança, né? E todas as metas, o que a gente mais tem ouvido falar, acho que o mundo está clamando por isso, são as metas ambientais, né? Mas eu queria entender um pouquinho mais o que mudou. Você que está tão imerso nessa pauta, o que mudou de sustentabilidade para ESG? Nós vemos que o que mudou de fato, né, é muito mais a questão de governança, né, a questão de aplicabilidade dessa estratégia. It's the right thing to do, é a coisa certa a se fazer. Então não é só uma resposta ou uma obrigação para reguladores, né? Mas é um compromisso com a sociedade. Então, a própria sociedade mudou, né? Então, a própria sociedade, ela espera uma atuação mais forte dos diversos players, né? Que compõem não só o consumidor, mas as empresas como um todo têm uma responsabilidade maior. Então agora eu acho que essa conscientização ela permeia agora as lideranças, a direção, a missão, o compromisso da empresa. Nós vemos que aumentou muito, né? Então aqui a gente deu exemplo de algumas frentes que nós atuamos, o compromisso das lideranças. Nunca, nos outros anos, esses compromissos faziam parte da meta de desempenho de um executivo, dos nossos líderes, né? Então, nunca as estratégias chegaram até a ponta, até os produtos, até a estratégia como um todo, até uma estratégia B2B, onde nós conseguimos oferecer soluções para impactar mais empresas da nossa cadeia e não só a nossa cadeia. Tudo bem que nós estamos inseridos numa cadeia de meios de pagamento que, naturalmente, né, a nossa atuação com outras empresas é muito forte, com nossos stakeholders, nossos emissores, nossos varejistas, adquirentes, etc. Então, o que nós vemos, de fato, é muito mais ações que fazem efeito, que estão sendo levadas para a prática, para um resultado ser muito mais tangível, fazer parte da visão da empresa, do seu compromisso, de fato, e não só uma obrigação. Então, acho que, para resumir, passou de obrigação para compromisso. Legal, acho que é bem o que você falou, é a tangibilização, né, do compromisso levado do todo o processo até a ponta, né, a entrega dos serviços mesmo. No Pilar Social, em 2020, a Mastercard lançou, durante a pandemia, o movimento Faça Parte, e o objetivo era doar 2 milhões de refeições. Conta pra gente um pouquinho desse projeto, se ele foi criado especificamente por conta da pandemia ou se já estava em desenvolvimento. Não, ele foi um fruto da pandemia, né? Foi um momento ali e de novo, é onde esse compromisso entra nas estratégias e na entrega, né? Nós vimos, no primeiro momento, que as empresas elas estavam muito focadas em, não sei se vocês se lembram, né? Álcool gel, em máscaras, etc. Então, obviamente, todo mundo entendendo como podia ajudar. E nós, como posicionamento de marca, né, o não tem preço aí entra muito forte, nós queríamos, de fato, fazer uma diferença e não ser mais um player naquele primeiro momento, né, fazer ações que todo mundo estava fazendo. Então, nós, infelizmente, ali vimos uma oportunidade e também já amarrando com o direcionamento da nossa estratégia social, inclusão financeira, de ajudar, de entender que
os impactos econômicos eram uma coisa muito séria desde o início, e que as pessoas, e que isso ia levar, de fato, a um reflexo na ponta, que são as pessoas, a começarem a não ter dinheiro para colocar um prato de refeição na mesa, a começarem a passar fome. Nós vimos ali desde o início, inclusive, os índices de fome no Brasil crescendo. Isso aconteceu muito rapidamente naquele primeiro, digamos, 3 meses ali da pandemia. Então, nós já tínhamos uma parceria com a ONG Ação da Cidadania, né, que é o Kiko, filho do Betinho, super emblemático aí nessa luta, e que a Ação da Cidadania ela atua em 22 estados no Brasil, e ela consegue chegar, através de doação de pratos de comida, tendo uma abrangência nacional muito grande. Então, nós achamos que era uma causa importante a suportar, e essa foi a causa que nós determinamos. E dali para frente começou a nascer a estratégia de, poxa, primeiro, faça parte. Por que eu faço parte? Como que a gente traz a nossa cadeia, os parceiros também para doar? É um movimento, não é só uma doação ali. É como que nós incorporamos isso nas nossas, até nos nossos parceiros também. Então, nós olhamos para todas as cadeias e estabelecemos uma meta de 2 milhões de refeições, que essa meta foi batida, primeiro, ela dobrou, foi para 5 milhões, nós batemos rapidamente, e depois nós chegamos a quase 20 milhões de pratos de comida. Então, esse foi o resultado final dessa iniciativa. Então, e até hoje nós temos ações ainda no ar. Então, quem comprar com Mastercard contactless, usando contactless na Drogaria São Paulo ou na Drogaria Pacheco, por exemplo, vai estar contribuindo para um prato de comida, né? Isso está todo comunicado, inclusive nos pontos de venda. Então, nós fizemos diversas iniciativas através de varejistas. Nós fizemos uma campanha muito grande com o consumidor, focada em contactless, que também era um produto indicado para a pandemia devido à higiene, né, etc. Tanto é que nós vimos a penetração de contactless durante a pandemia crescer absurdamente mediante a total de transações realizadas, o percentual dessas transações com contactless. Nós lançamos uma campanha Master Brand, né, onde para cada transação contactless do consumidor, um percentual ia ser doado para refeições. Então, tudo isso nós tornamos a bandeira da marca no ano inteiro, né? Então, não tivemos uma outra campanha nesse ano passado a não ser essa. E essa campanha continuou esse ano, né? E agora estamos em fase de novidades aí, mas então tivemos esse entendimento que a consistência era necessária, e a consistência não fazia sentido nós nos alienarmos e não assumirmos essa responsabilidade, né? Então, essa foi uma campanha muito gratificante, foi muito bem aceita pelos nossos parceiros, tivemos muitos parceiros, engajamento do consumidor. Nós tivemos também assim, lives, né, de diversos artistas, então Milton Nascimento, o Criolo, Alcione, sim, muitos artistas, vou esquecer, o Lineker, né? Artistas que fizeram lives em prol da causa, Elza Soares, e que de fato assim, passou no Multishow, passou nos nossos canais de internet, de YouTube, como live, né? E ali o foco todo era para doações. Então tivemos um resultado muito, muito bom, e mostrou como que uma campanha de causas pode ajudar a marca a se expressar e a cumprir o seu papel na sociedade. Legal demais, Alan. E aí, para a gente finalizar aqui essa entrevista, eu acho que nosso papo está
muito bacana para a gente ter uma ideia de toda a abrangência, né, do assunto ESG, mas do ponto de vista organizacional, né, para a empresa que está começando a pensar nesse assunto, como, por exemplo, a própria Mastercard pode contribuir para uma empresa que está querendo entrar nesse mundo? Por onde as empresas devem começar? Eu acho que, primeiro, o ponto de parcerias é muito importante. Então, entender na sua cadeia como que ela pode dar as mãos dentro da sua cadeia para ser mais fácil, para ficar mais fácil e mais efetivo, né? Segundo, qual que é o DNA da empresa, né? Como que ela pode, de fato, convergir as suas estratégias para ser atuante em momentos cruciais como nós estamos passando hoje. Na nossa indústria, em meios de pagamento, por exemplo, a coalizão é para todos. Então, por que um banco, um adquirente, um varejista vai buscar uma empresa, uma ONG que plante árvores na Amazônia, se nós já oferecemos esse serviço para a empresa, né? E nós fazemos toda a governança e o gerenciamento desse fornecedor, né? Inclusive, quando uma empresa entra na coalizão, o pagamento vai direto para a ONG, não passa pela Mastercard. Todo esse dinheiro é transformado em árvores. Cada árvore custa $2, por exemplo. Então, o investimento, e ele ainda pode usar essas árvores em campanhas para o seu dia a dia. Então eu quero estimular um portfólio de alta renda. Então todas as transações do consumidor vão gerar doações de árvores. Olha, eu estou fazendo a minha parte como empresa, consumidor, faça a sua, né? Então nós oferecemos esse serviço, digamos assim, de plantio de árvores sem o menor, enfim, lucro em cima disso, e já com volume, pensando em volume e pensando em efetividade, né? Então, nós disponibilizamos isso para toda a cadeia. O segundo, emissores, por exemplo. Nós temos um produto, e aí é como a tecnologia pode ajudar nesse momento também. Nós temos uma tecnologia que é a calculadora de carbono, que é uma empresa chamada Doconomy, a empresa também nórdica, que a Mastercard tem participação. O que é esse produto, digamos assim? É uma calculadora de carbono plugada na fatura mensal do consumidor. Essa calculadora vai ler as transações do consumidor, vai transformar cada compra do consumidor em impacto de carbono, porque é indexada num índice que se chama Land Index, que estabelece o que cada compra representa, o que cada categoria de compra, combustível, viagem, alimento, supermercado, etc., cada uma dessas categorias de MC6 representa um peso de carbono gerado. Então, o consumidor que naquele mês comprou uma viagem aérea ou foi no supermercado 10 vezes, essas compras geraram lá, exemplo, 2.400 quilos de carbono que naquele mês o consumidor gerou, né? Então isso, o que faz? Ele educa o consumidor para o consumidor entender o seu impacto, e ele, inclusive, essa ferramenta, ele traz inúmeras dicas para que o consumidor consiga se educar e fazer as próximas escolhas mais conscientes. Não, eu estou entendendo que eu estou indo muito ao supermercado. Por que eu não vou menos ao supermercado, faço uma compra maior? Porque aí eu vou gerar menos CO2, né? Então, ela traz toda essa leitura das transações do consumidor e apresenta o número para o consumidor. Aí nós temos uma outra ferramenta, que é uma ferramenta de doação, se chama Donate, que é plugada, as duas são APIs, tá? Então, se plugam totalmente nos ambientes dos emissores, e aí ele fala assim, poxa, eu gerei 2.400 quilos de carbono, eu vou doar árvores para compensar esse meu impacto de carbono. Cada árvore ela compensa 100 quilos de carbono. Eu quero então compensar todo o meu impacto naquele mês, eu vou doar 24 vezes 2, $48 aqui nesse mês para compensar o meu impacto de carbono. Não, eu quero programar
5 árvores por mês só. E aí eu já vou estar contribuindo, né? Então ele tem a funcionalidade, uma doação programada, ele pode uma doação que arredonde os centavos dos seus gastos direto para a doação de árvore. Então gastei R$ 35,40, então vou arredondar sempre para o real de cima. 60 centavos aqui para dar R$ 36, eu já estou doando para a árvore, e assim a todas as minhas transações. Então, nós, pensando no ecossistema como um todo, nós trazemos essas ferramentas para, de fato, os players da nossa indústria conseguirem também levarem soluções sustentáveis para o consumidor, né? E agregar valor ao seu produto e um valor dentro de uma estratégia ESG. Então, por isso que eu falo, né? Nós estamos muito felizes com o que a Mastercard está conseguindo fazer agora, pensando de uma forma mais holística, né? E trazendo a perninha da união, do impacto, mas também do engajamento do consumidor. Incrível. Alan, já tem algum emissor brasileiro utilizando essas ferramentas? Olha, nós temos alguns no pipeline, viu? Está sendo muito bem aceito. E o legal é que os parceiros entenderam esse momento, né? E entenderam que podem se beneficiar através de soluções tecnológicas, através de parcerias para, de fato, ajudar e, por que não, se diferenciar também. E olha, com o adquirente nós também temos uma solução muito legal para o ponto de venda aí, tá? Não, muito bom saber. Excelente, Alan. O que é bacana do que você pontuou é que assim, né, a gente pergunta, como faz para começar? Né? E aí é legal que a própria Mastercard já está trazendo ferramentas para que você não comece do zero, né? Para que a empresa, para toda a cadeia, né? Já, poxa, como eu vou começar do zero? Não, olha, tenho aqui algumas ferramentas que a gente pode juntos, né? Que eu acho que esse é um dos conceitos mais amplos da ESG, que você comentou e eu até tomei nota aqui, porque nenhuma conquista é individual, né? Afinal, um planeta é único, né? E cada passo que a gente der, ou cada árvore que a gente plantar, na verdade, a gente neutraliza os passos errados, talvez, que tenhamos dado até agora, né? Muito bom. Alan, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa, em breve, bater um papo para falar, olha, já plantamos, já fizemos, conseguimos atingir todas as metas e você compartilhe mais esse conhecimento conosco. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. De fato, é gratificante nós, como pessoas ligadas a empresas que têm um impacto no mundo e na sociedade, podemos estar também contribuindo, né? E de fato, esse espaço que vocês abriram para falar desse assunto e para, de fato, colocar isso na frente do consumidor para que ele também demande das empresas, né, que ele prefere soluções que tem a ver com a empresa, obviamente, tem a ver com como ela pode ajudar, né? Então, eu que agradeço. Obrigadíssimo, Alan. Foi um prazer falar com você e inclusive, aprender bastante sobre as iniciativas possíveis, né, dentro desse conceito. Muito obrigado pela audiência, pessoal. E esse episódio você pode salvar entre seus favoritos, porque o conteúdo é valioso para compreendermos o conceito ESG e como esses indicadores influenciarão o nosso futuro próximo no mercado corporativo. Muito bom, Pedro. Obrigada pela audiência de vocês e lembrem-se, compartilhem este episódio e também nos sigam na sua plataforma de podcast favorita. Aliás, acompanhem também todos os nossos conteúdos. Pode ser no LinkedIn, YouTube, blog e Instagram. Até a próxima!